Paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes. Estamos aqui mais uma manhã, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. E hoje gostaria de trazer para os irmãos e queridos ouvintes uma meditação da palavra do Senhor que se encontra em Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Amém, irmãos, até aqui. A carta escrita aos Hebreus, que tem como finalidade, seu início, sendo uma epístola, trazendo uma explicação e um ensinamento acerca de quem é Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus vai nos apresentar Jesus sendo melhor do que os anjos, melhor do que os profetas, sendo o melhor sacerdócio, apresentando Jesus Cristo como o sacerdote que não precisa fazer purificação dos seus próprios pecados, até porque não tem ele nenhum pecado. Jesus se oferecendo a si mesmo como o sacrifício perfeito. Porém, o escritor do capítulo 3 vai nos dar uma importante orientação acerca da importância de você não endurecer o seu coração ao ouvir a palavra de Deus. O interessante é que no capítulo 3, por 2 vezes, ele vai citar, no capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer novamente: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Isso nos faz lembrarmos, no Antigo Testamento, quando o Senhor, com sua mão forte e sua firme promessa, no tempo determinado, decide tirar o seu povo dentro da terra do Egito. Egito, que naquele tempo era uma grande potência mundial, o centro da tecnologia do mundo, o centro comercial, o centro político. E o Senhor ele vai trazer um princípio importante, porque se lermos em Êxodo, no capítulo 7, versículo 3, o próprio Senhor Deus vai dizer a Moisés que ele próprio endureceu o coração de Faraó, para que as maravilhas dele fossem manifestadas diante de seus olhos, para que o povo seu cresce e visse que ele era o único Senhor nos céus e na terra. E o grande perigo que nós temos hoje de endurecermos o nosso coração é que dentro disso o Senhor aplica um princípio divino, que ele próprio endurece ainda mais um coração que se encontra endurecido, que decide deliberadamente não crer na sua verdade eterna, não crer na sua palavra, entregando essas pessoas aos seus próprios erros, aos seus próprios enganos, entregando essas pessoas que endurecem seu coração aos seus próprios pecados. Nós vamos ver que Faraó viu e por várias vezes rogou a Moisés que intercedesse por ele, para que o Senhor livrasse as suas pragas de dentro da sua terra. E sempre que o Senhor atendia a oração de Moisés, mais uma vez Faraó endurecia ainda mais o seu coração. E nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer com o homem é seguir os desejos do seu próprio coração. A pior sentença que o Senhor pode aplicar na vida do ser humano é entregar isto aos desejos da sua própria carne. É entregar o controle da vida do homem em suas próprias mãos.
O apóstolo Paulo vai nos escrever na carta aos Romanos que o homem, tendo conhecido a Deus, não o glorificou como Deus, que antes em seus discursos se desvaneceram e os seus corações insensatos se obscureceram. O apóstolo Paulo vai dizer que, semelhantemente, o homem decide mudar o seu uso natural com o próprio corpo, decide mudar os padrões eternos que o Senhor estabeleceu para a humanidade. E a consequência que nós temos disso é um mundo entregue ao pecado, é um mundo que está cada vez se enganando em discursos, em vãs filosofias, em tradições, em uma religiosidade que causa ali a cegueira espiritual. O Senhor nunca foi um ser religioso. O Senhor procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que sejam abertas para esta palavra divina, que é a Bíblia Sagrada, onde o próprio Senhor, através do Espírito Santo, seu próprio Espírito, revelou a grandes homens de Deus a sua vontade, as suas promessas e os seus grandes feitos para este mundo. E ainda hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas negam que exista um Deus. Em seus discursos, criam a ideia de que o Senhor é apenas mais uma crença humana, mais uma crença cultural. Criam discursos que o Senhor é apenas mais uma forma, uma mitologia que o homem criou para explicar a história, para explicar suas origens. E o apóstolo Paulo também vai dizer em sua carta a Timóteo, orientando Timóteo, de que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, que trariam discursos, que trariam filosofias, teorias, que apostatariam muitos da fé e levariam muitos ao engano. Porém, a palavra do Senhor continua sendo a mesma, sendo imutável. E o Senhor mais uma vez lhe diz: portanto, se ouvides hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que você hoje, meu querido irmão, meu querido ouvinte, possa, por um momento, abrir o seu coração para o Senhor. Que você possa não apenas ouvir com os ouvidos, mas escutar com o coração o que o Senhor quer falar para você. Porque o nosso Senhor é um Deus bom, não é um Deus carrasco. O Senhor é um Deus que ama, que cuida. Ele corrige aqueles que amam, aqueles que são chamados filhos de Deus. Hoje você tem a oportunidade de poder reconciliar-se com o Senhor. Ainda hoje nós temos a oportunidade de podermos falar desse evangelho, falar dessa verdade. Enquanto o mundo prega que não existem verdades absolutas, nós continuamos crendo que só existe um caminho, uma verdade, e que Jesus é este, o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em seu coração e que o Senhor abençoe a todos. Amém.